A caveira, um símbolo que quase todo mundo no Brasil conhece, né? Especialmente quando a gente fala das polícias de operações especiais. Mas de onde ela veio de verdade? Qual é a história real por trás desse emblema tão forte? É isso que a gente vai descobrir agora. Muita gente acha que sabe. Pensa que nasceu no cinema, que é só uma moda para intimidar, ou talvez uma cópia de alguma força especial de fora. Mas olha, a verdade é bem diferente. E, sinceramente, muito mais interessante. Pode guardar isso. A origem é totalmente nossa, 100% brasileira. E não foi criada numa sala com ar-condicionado, não. Ela foi forjada na realidade, no frio, na fome e na possibilidade muito real da morte. Então vamos deixar os achismos de lado e ir direto aos fatos. Ok, vamos começar do começo, quebrando alguns mitos bem populares que existem por aí sobre esse símbolo. Pois é, esses são os clichês, né? A ideia de que é só um acessório que ficou famoso por causa da cultura pop ou que é só um desenho para botar medo. A real, no entanto, é que a história da caveira é bem mais antiga, bem mais significativa e tem raízes na experiência de operadores brasileiros de verdade. Agora sim, vamos para a história de origem, a de verdade. E para entender isso, a gente precisa voltar no tempo para um lugar e um momento muito, mas muito específicos. O nosso marco zero é o ano de 1968. O cenário é o curso de ações de comandos do Exército Brasileiro, que acontecia lá no imponente Maciço das Agulhas Negras. Foi ali, no meio de um dos treinamentos mais rigorosos do país, que a semente desse símbolo foi plantada. E só para a gente ter uma ideia do ambiente, imagina treinar num lugar a mais de 2.000 metros de altitude. É um ambiente de extrema hostilidade. E para piorar, as temperaturas eram negativas. Frio abaixo de zero. Ele não era só um desconforto, era um inimigo constante, que testava o limite do corpo e da mente. Então pensa nesse cenário, alunos completamente exaustos, com fome, molhados. Eles estavam vivendo na pele o que realmente define uma tropa de operações especiais. Era superação diária, no estado mais puro. E foi ali, no meio daquela dificuldade toda, numa madrugada com uma luz bem precária, que o então primeiro-tenente Maurício, que por acaso também era artista plástico, recebeu uma missão: criar um símbolo que representasse aquela experiência toda. A faca na caveira não nasceu numa agência de design, nasceu ali, no meio do terreno, como uma expressão da realidade que eles estavam vivendo. A imagem que o Maurício criou não era só um desenho, era um código. Cada elemento ali tem um significado muito profundo e muito bem pensado. E aqui está o ponto mais importante de todos. A caveira não glorifica a morte. Muito pelo contrário, ela representa a aceitação consciente do risco. É o operador entender que a morte é uma possibilidade real na missão e que ele precisa encarar isso sem hesitar. Já a faca, cravada na caveira, simboliza o método, o como. A ação do operador de operações especiais precisa ser assim, direta, silenciosa e, quando for preciso, agressiva e decisiva. É a ferramenta que garante que a missão seja cumprida. Juntos, esses dois elementos formam o princípio central: operar sob risco máximo sem deixar que o medo te paralise. O que essa imagem ilustra de forma brilhante é a vitória sobre a morte. E essa vitória não vem por negar a morte, mas por dominá-la através da técnica, do preparo e da mentalidade. Tudo bem, o símbolo nasceu no exército, num ambiente de selva e montanha. Mas então, como foi que ele migrou para se tornar um emblema das forças policiais urbanas que a gente conhece hoje? A partir dos anos 70, o cenário de conflito no Brasil mudou. Foi ficando cada vez mais urbano. Policiais militares, muitos deles formados em cursos das Forças Armadas, perceberam que as táticas convencionais já não davam mais conta. Em 1978, no Rio de Janeiro, nasceu o que seria o embrião do BOPE. E foi ali que a caveira encontrou um novo campo de batalha. Com essa mudança para o contexto policial, lá em 1980, o símbolo também evoluiu. O conceito central de vitória sobre a morte continuou o mesmo, mas novos elementos foram adicionados para refletir a nova realidade. O disco preto passou a simbolizar o luto permanente, a borda vermelha, o sangue derramado em combate, e as garruchas entraram para afirmar a identidade policial militar da unidade. E a consolidação final dessa imagem veio em 1991, quando o Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOPE, foi oficialmente criado. A partir daí, o símbolo se tornou a identidade definitiva deles, conhecida no Brasil inteiro e até fora daqui. Mas a história não acaba com a criação de um brasão. A caveira se tornou uma coisa muito maior.
um verdadeiro código de conduta, uma filosofia de trabalho. E isso é fundamental entender. O símbolo não se espalhou para as outras polícias do Brasil por uma ordem de cima para baixo. Ele se disseminou por prestígio. Outras unidades viam a eficácia, a doutrina das equipes caveira e queriam adotar aquele modelo. Aquilo que funciona sob fogo real acaba virando referência. Simples assim. Por isso, ser caveira no Brasil vai muito além de usar um símbolo no uniforme. Significa incorporar um conjunto de valores muito claros. É sobre ter disciplina consciente, agressividade controlada, domínio emocional, lealdade e um compromisso absoluto não só com a missão, mas também com a legalidade. E com isso, a gente chega na conclusão final. A caveira das operações especiais no Brasil não nasceu de um mito nem de uma jogada de marketing. Ela nasceu da história, da doutrina e da prática. Ela representa o compromisso de operar onde o risco é máximo e o erro não é uma opção. No fim das contas, não é estética, é responsabilidade.